segue-se a apresentação de Marcelo Ferreira Rodrigues, partner da PwC, com o tema Third Party, The Blind Spot. Muito bom dia a todos, portanto, obrigado pela vossa presença. Foi curioso, fechamos aqui com o tema Third Party, não é? Portanto, não devem confiar. O que nós vamos mencionar aqui nestes 13 minutos, talvez um pouco menos, são as principais preocupações que temos sentido com o Third Party. Porque o blind spot são situações que neste momento, ou cá data, por algumas instituições estão esquecidas, ou seja, que não endereçaram. Não quer dizer que todos se revejam nisto, mas provavelmente podem ter aqui uma outra situação onde vão pensar, realmente eu este ponto ainda não estou a ver. Não é teórico, é algo que vivenciamos no dia-a-dia, são ataques que surgiram e isto vem como base de lessons learned de ataques. Só um pouco aqui da nossa história, portanto, neste momento, PwC, cibersegurança, temos mais de 60 profissionais qualificados, portanto, nas várias áreas de cibersegurança. E o que é que nos traz aqui também? É importante mencionar este ponto de partida, porque é que estamos todos aqui a falar de third party. Primeiro, os nossos sistemas estão cada vez mais seguros, sabemos disso. O que é que os atacantes fazem? Vamos contornar, vamos à volta, vamos àquilo que são os terceiros. Ainda por cima, portanto, isto tudo em conjunto, o que é que acontece? Cada vez mais recorremos a terceiros. As nossas empresas não têm capacidade de gerir cibersegurança, não conseguem ter pessoas para isto. Vamos recorrer a tecnologia, vamos recorrer a pessoas, obviamente também pelo aumento de eficiência e redução de custos. No final do dia, o que acontece também, quando entramos na própria parte, entidades de supervisão e regulação acabam por também ficar atentas a isto, ou seja, neste momento já se preocupam e já vos obrigam a dizer assim, quais são os vossos terceiros, onde é que estão aqui as vossas third parties. E às vezes este é um dos problemas, vamos falar um pouco mais à frente, que é, se fizerem este exercício e se pensarem, será que eu sei quais são os meus terceiros? Provavelmente sim. A questão é, será que eu sei depois o que é que estes meus terceiros estão a fazer na minha empresa? Têm acesso à rede ou não? Que tecnologia é que eles usam depois para processar a minha informação? Terceiro, que informação é que eles têm que é minha? Portanto, isto com a RGPD na altura já houve aqui algum dado, mas de facto por vezes não é suficiente. E vamos falar aqui de alguns dos ataques. Aqui eu penso que não vai haver nada de novo, mas o que já se começa a notar de facto é que quando os próprios parceiros se tornam ameaças, não é? Portanto, nós tivemos aqui o caso da Toyota, por exemplo, um supply chain cyber attack, que parou efetivamente a produção. Portanto, isto não foi, lá está, mais uma vez, não foi na própria empresa, foi num terceiro. Temos aqui embaixo o mais recente, também nos aeroportos, por causa do tema do check-in. De facto, aquilo não foi a própria entidade em si, mas era um serviço providenciado por terceiro que estava em baixo e causou isto. Depois temos o tema do SolarWinds, que foi um tipo de ataque diferente, mas não deixa de ser um acesso a terceiros. Isto é só para terem aqui a noção de que isto acontece de facto e cada vez mais derivado aqui ao uso de terceiros e ao fraco controle. Também é importante olharmos para as estatísticas. Nós, quando queremos controlar terceiros, mas porquê? Vamos aprender, idealmente, com os erros dos outros e vamos aprender também com as preocupações dos outros. Depois vão ter acesso a isto. Tem aqui o nosso survey internacional da PwC, portanto, já a versão de 2026, o nosso Digital Trust. Estamos a falar aqui de muitas empresas, portanto, a maioria internacionais, portanto, são sondadas e perguntam aqui aos CEOs e afins, CIOs, CISOs, quais são as principais preocupações. Isto é muito interessante, não liga só com terceiros, já agora, liga com aquilo que é a vossa definição, até mesmo na preparação de um budget para o próximo ano, na definição daquilo que é o IT risk, com que riscos é que eu tenho que me preocupar. Quando vocês precisarem, eu tenho que implementar algo na cloud. Ok, então está aqui. E tem uma justificação até mesmo para a vossa administração, porque não fui eu agora que decidi que quero trabalhar na cloud. Deste lado, quando falamos em third party, pensar aqui de facto, ou seja, elas sentem que estão menos preparadas, esta foi a pergunta que foi feita, de facto, para temáticas que surjam através de um third party breach ou então de um software supply chain compromise. De facto, nota-se que estão aqui no top das preocupações, portanto, daí ser importante endereçar, ou seja, as próprias empresas sentem que não estão a endereçar isto devidamente. E agora sim, entrando aqui na parte um pouco mais prática, dentro daquilo que nos é possível aqui, são superfícies de ataque ligadas por um contrato, ou seja, por um fornecedor. Que tipificações é que nós normalmente vemos aqui? Portanto, eu diria esta é uma das mais simples, dados da organização que estão a ser processados ou geridos por um terceiro. Portanto, é a situação das mais simples. E avanço aqui para a terceira, em que nós fazemos a utilização de uma API de um fornecedor que está diretamente interligada com os sistemas da nossa organização.
E é isto que vemos aqui em baixo, é esta imagem, ou seja, onde nós temos informação do nosso lado, que transita para aqui, ela é guardada deste lado, depois podemos usar uma API, podemos fazer consumo e também pode voltar ali para aquele lado. A questão é, primeiro, temos dados armazenados, que dados é que estão a ser armazenados? Onde é que ele armazena os dados? Normalmente há a preocupação, estão aqui dentro da Europa. Tudo bem, mas isso não é suficiente, não é? É importante, mas não chega. Já estou descansado, fiz aqui um questionário e os dados estão na Europa. Não chega. Como é que guarda os dados? Estão encriptados estes dados? Quem é que do lado do fornecedor vai ter acesso aos dados? Há tipificação de dados? Há classificação destes dados? Que dados são? São sensíveis? São dados ultrassensíveis, etc. E muitas vezes nós entregamos tudo a um third party e não temos grande noção. Preocupamos, ok, ele é um third party certificado 27001. Não chega, não é suficiente. Uma coisa é o armazenamento, por isso é que dividimos. Outra coisa, de facto, depois é haver APIs, não é? Nós consumimos a informação depois, ou seja, ele tem uma API daquele lado em que me retorna qualquer coisa, produz, etc., o que for. Aí entramos num fator ainda mais relevante. Há uma programação por trás disto, há software desenvolvido. Como é que funciona? Eles têm ambiente de qualidade, desenvolvimento produtivo, como é que isto está interligado, como é que estão também os controlos, temos que nos preocupar com isso se temos informação ali guardada. Por isso, mais uma vez, quando delegamos estas competências a third party, e o tópico de desenvolvimento muitas vezes é delegado, também é importante garantir isso. Por exemplo, há muitas empresas que, para se salvaguardarem, a camada de desenvolvimento, sim, está daquele lado, mas tudo o que é produtivo não fica no third party. Os próprios developers depois têm que aceder à nossa organização para trabalhar na camada produtiva, que é a camada que tem os dados. E nem vamos entrar aqui depois naquilo que possam ser vulnerabilidades que possam aqui existir, obviamente, nesta API e neste desenvolvimento. Porquê? Não é só testarmos os nossos sites, os nossos sistemas. Temos que garantir que alguém também testa os sistemas dos nossos fornecedores. Portanto, isto foi basicamente o primeiro caso e o terceiro. Depois vamos falar aqui de mais duas situações, estas também muito gravosas, que é o fornecedor, por exemplo, ter o seu computador comprometido e com uma ligação direta aos vossos sistemas. E o último caso é o download de um produto comprometido. Este, infelizmente, é mais difícil de controlar, mas também acontece muitas vezes. Ou seja, quando tentamos trazer aqui este desenho, tem um outro termo mais técnico, mas acredito que dá para passar a mensagem. Quando o fornecedor, ele próprio é o pivô do ataque. Porquê é que nós dizemos isto do pivô nesta gíria? Porque na prática é daqui que parte todo o tipo de ataques. E, infelizmente, isto não é teoria, mais uma vez, isto é o que acontece. Isto tem acontecido nos dias de hoje. Vamos supor o seguinte, temos o PC do fornecedor deste lado, e imaginem e temos aqui o atacante, imaginem que este PC foi comprometido. É tão simples quanto isto. Comprometemos o PC de um fornecedor qualquer. Agora, tudo depende daquilo que é a forma como vocês deixam este fornecedor aceder aos vossos sistemas. Como é que ele acede à vossa empresa? Se ele chega à vossa empresa e simplesmente liga um cabo de rede, ou até tem uma VPN do computador dele e consegue fazer tudo o que quer, pensem, isto é lógico, é simples. Realmente, se aquele PC for comprometido, consequentemente, vai haver aqui um compromisso do que se passa neste cliente B. E o que acontece depois? E este é o problema dos fornecedores, não é? Portanto, os fornecedores eles estão em vários clientes e nada impede depois, a partir do momento em que um PC fica comprometido, de fazer a mesma coisa. Não estamos a dizer fazer esta movimentação, este movimento lateral, não é? Podemos lhe chamar assim, estamos a dizer ele movimentar-se depois em tudo aquilo que são os seus fornecedores, ele vai ter acesso. Porquê? Porque, de facto, não houve preocupação nem do cliente A nem do cliente B em fazer uma segregação de redes. Mais à frente vamos mencionar aqui, mas um dos temas e aquilo que já se começa a ver, e certamente muitos já têm isto, é, por exemplo, vamos preparar uma máquina, um termo menos técnico, uma máquina própria, uma máquina virtual, em que acontece o seguinte, que é, este fornecedor está aqui, tem o seu computador que até pode eventualmente estar infectado, nós não o controlamos. Há aqui uma ligação intermédia depois, vamos pensar que é outra máquina. Esta sim já controlada pela organização, com todos os controlos necessários, e daqui é que faz o acesso, ou seja, nem sequer a transferência de ficheiros de um lado para o outro. Outro caso que se vê, esse mais duro de se fazer, é o quê? Ninguém trabalha, cliente B, por exemplo, não, ninguém trabalha comigo com o seu PC, trabalham com o meu computador. Agora, é muito complexo. Nós temos trabalhos em que, às vezes, eu tenho que esperar uma semana que um computador me chegue de fora, de determinado cliente, tipicamente fora de Portugal, mas eles enviam-me pelo correio o computador e eu tenho que trabalhar com aquele computador, porque é a única coisa que permite haver ali uma ligação controlada à sua rede.
E depois também temos software que permite, já com bastante eficácia, fazer a monitorização do que se passa. Não vale a pena mencionar, fazemos publicidade, mas há software que, de facto, desde que seja num computador controlado, ele vai investigando tudo aquilo que o fornecedor está a fazer. Vou dar um exemplo. Se eu fizesse, por exemplo, executar um comando, por exemplo, para procurar passwords, esse software intermédio, digamos assim, já era capaz de dizer, não, está aqui uma atividade suspeita, vamos colocar esta ligação em baixo. Ou seja, já é possível também fazer a monitorização. O que eu vos falei aqui são vários exemplos. Este é o único que neste momento não funciona, que é um fornecedor chega com o seu computador e simplesmente faz a ligação à nossa rede, ligação essa descontrolada. Portanto, este é o único que não funciona e ficam aqui com aquilo que é um mau exemplo, porque depois permite tudo, ou seja, permite aqui remoção de evidências, acesso a dados sensíveis, etc. Portanto, é como se fosse um real atacante a funcionar a partir do PC do fornecedor. O terceiro, este mais difícil, e já aconteceu, e aconteceu inclusivamente a aplicações que estavam na App Store. Isto o que é que foi? Ou o que é na prática? Vamos supor, temos um third party, alguém que desenvolve determinada ferramenta. Se um atacante conseguir comprometer aquilo que lhe chamamos o acesso à produção, se conseguir introduzir um código malicioso, e que passa, obviamente, depois despercebido, isso também é sempre esta dificuldade, de repente isto entra numa distribuição regular. Pensem assim, alterei aquilo que era o código de desenvolvimento, de repente isto já está numa store, também não foi apanhado por aí, e nós, como end-users, estamos a usar a aplicação e ficamos com o nosso computador comprometido, o nosso telefone, o que for. Isto porquê? Porque foi comprometido, de facto, numa ponta logo ali no início e para nós é muito mais difícil apanhar este tipo de situações que infelizmente também acontecem. Agora, o que é que implica aqui? Haver um maior controle daquilo que são os desenvolvimentos aqui, haver um maior controle depois também, depois de chegar à distribuição e, obviamente, também, quando entra na nossa empresa, nós também temos que ter algum controle, não podemos confiar cegamente nas coisas. Isto é um distribuidor de confiança, eu não vou fazer um pen testing a esta aplicação porque ele já o fez. Se ela é uma aplicação crítica, vamos fazê-lo, não é? Portanto, é relevante e provavelmente conseguimos apanhar aqui algo que escapou a todos, portanto, mas menos a nós. Portanto, isto é aquilo que lhe chamamos o comprometimento da cadeia de abastecimento. Isto fica mais para título de exemplo, só como é que às vezes as coisas ligam. Imaginem o seguinte, temos vários exemplos do que é um insight threat, ou seja, o que é que pode acontecer. Pode ser um colaborador atual, alguém que está descontente, pode ser um third party, ou seja, um pouco tudo isto aqui que se falou, de facto, pode funcionar. E depois temos exemplos, não é, de que são os insider threats, pode ser malicioso ou não, de facto, com privilégio elevado, pois esse é outro tema, é um fornecedor que tem um acesso de admin ou não, que já por si é uma situação complicada, não é? Haver um third party com um acesso alargado. E depois temos também por negligência, não é? Temos depois os vários tipos do que são insider threats. Aqui mais rebuscado podemos entrar naquilo que é espionagem ou insider trading, portanto já acontece, sabotagem também. Tipicamente o que é que nós vemos muito é a questão mais da fraude, portanto é aquilo que move principalmente, mas pelo mundo fora notamos muito isso e até mesmo a questão da espionagem. Claro que depois isto ataca todo o tipo de assets, muitas vezes focado naquilo que é o customer data também, portanto são os dados, mais uma vez os dados são o que é mais importante hoje em dia. Temos as várias linhas de serviço que podem efetivamente ser afetadas, isto afeta tudo. Quando dei aquele exemplo de alterar um software, temos aqui Research and Development, mas isto pode alterar tudo. Esta linha pode seguir qualquer ramificação. E qual é o impacto que nós temos nisto? Temos um impacto muito grande, portanto, perda financeira, mercado, vantagem, portanto, e muito a questão aqui, neste caso em particular, regulatório, portanto, e a questão da marca é muito, muito relevante. E para fechar, ou seja, aqui quem é que deve endereçar estes riscos? Só deixar aqui este desafio para vocês pensarem. Mas então, quem é que do meu lado deve endereçar este tipo de riscos? Devemos então, sim, no Third Party Risk Management, é aqui que vamos endereçar? Ou devemos endereçar dentro daquilo que é o ICT Risk Management? Na minha opinião, são os dois. Portanto, não há aqui uma resposta certa. Portanto, temos que olhar a nível de third party, sim, há estes riscos, mas quando entramos em criptação, afins, controles técnicos, temos que entrar aqui com o ICT Risk Management. E peço desculpa, excedi aqui um pouco o tempo. Obrigado pela vossa disponibilidade.